Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nesse dia, quarta-feira, 18 de maio. Não esqueça, amados irmãos e amadas irmãs, antes de qualquer outra coisa, assim que abrir seus olhos, comecem a invocar o nome do Senhor. Quem está acordado, vamos invocar comigo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra, ou seja, do plano aqui da terra, para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, não percam mais tempo. Invoquem, dependa desse nome, porque é só nesse nome que está acima de todo nome. Se eu e vocês perseverarmos, dependendo dele, com certeza nós vamos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus. Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito, como essa tocha queimando dentro de nós, aí sim, nós podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês a sua palavra profética. Esta palavra que vai nos levar ao reino de Deus, que ela está dando essa direção da edificação da igreja. Louvado seja Deus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, não percam tempo. Clame ao Senhor. Amém? Senhor Jesus. E depois que nós lemos, com certeza, Deus tem falado aos nossos corações, aí podemos sim continuar na leitura com o alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louvado a Deus. A série você já sabe. Então virá o fim. Senhor Jesus. E o título geral é A Edificação da Igreja. Lembre-se, nós que já cremos no Senhor, somos essas pedras, essas pedrinhas que Deus quer edificar para a sua igreja. Louvado seja Deus. E escrito pelo nosso querido irmão Pedro Dong, um irmão que, graças a Deus, Deus tem usado bastante na sua palavra e que eu e vocês podemos também seguir o Senhor através do seu falar profético. Louvado seja Deus. Hoje, quarta-feira, tem bastante capítulos e versículos, com certeza já lemos, mas é bom reler novamente. Ler coração também já lemos, né? Que é Romanos 8, 1 e 2, que diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, amados irmãos, esse capítulo, esses 2 versículos, já diz tudo para vocês. Nós hoje estamos, não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus, porque aqui fala sobre a lei do Espírito da vida, Senhor Jesus. Esse Espírito da vida é o próprio Senhor. Louvado seja Deus. E tem também o título da semana, que é O Caminho da Cruz. Nós precisamos trilhar esse caminho da cruz. Louvado seja Deus. E o título também hoje é maravilhoso. A cruz não foi não, viu gente? É a maneira de lidar com o ego. É uma coisa que ele nos engana bastante. O nosso ego, né? Engana bastante. Mas temos a cruz para matá-lo. É só nós queremos, amém? Louvado seja Deus. E, graças a Deus, são 6 parágrafos. Tem muitas pepitas nos 6 parágrafos, mas eu começo do jeito que ele está nos explicando, bem desfrutantezinho. Vejam só. Parágrafo 1 diz: Satanás ofereceu a Adão e a Eva a capacidade de discernir o bem e o mal, de maneira independente de Deus. Só aqui já diz tudo, gente. Lembre-se,
Satanás, ele nunca brincou com nenhum filho de Deus. Ele faz de tudo para nós estarmos longe da presença de Deus. E ele tem várias maneiras de nos enganar. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, lembre-se, só tem um que nós podemos, que ele derrota, que é Deus. Então, eu e vocês precisamos estar conectados ao próprio Senhor nesta manhã. Amém? Louvado seja Deus. Ele disse, aceitando essa proposta, eles perderam a simplicidade e suas mentes foram que? Corrompidas. Por isso, amados irmãos, nesta manhã, vamos se abrir para o nosso Senhor, para que nossa mente seja uma mente sóbria, uma mente que recebe de Deus e pensa por Deus. Amém? Louvado. Do jeito que Deus pensa, nós podemos pensar também, porque nós já temos o Espírito. Aí ele diz, essa atitude teve consequência desastrosa, pois o pecado entrou e o homem se desconectou de seu Criador. Ó Senhor Jesus, como pecado, veio também o que? A morte, que está lá em Romanos 5,12, né? O homem que Deus criara para ser seu lugar de habitação foi totalmente danificado. Portanto, esse primeiro parágrafo já diz tudo, amados. E vocês precisamos ter muito cuidado, precisamos estar no Espírito. Senhor Jesus. Aí ele diz aqui, no 2, mas não foi apenas isso. Ao perder simplicidade e a pureza, a mente do homem se uniu ao inimigo de Deus. Olha que coisa séria. Quando a gente perde, nós não estamos na nossa simplicidade, com certeza a nossa mente está unido a Satanás. Lembre-se bem disso. Amados, vamos cuidar. Está na hora já de nós cuidarmos e se abrir completamente para o Senhor. É por essa razão que Jesus disse a Pedro, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Está lá em Mateus 16, 23. Naquele momento, Jesus advertiu Pedro de que ele cogitava, ou seja, planejava, pensava e refletia das coisas dos homens e não das de Deus. Por isso, nós estamos vendo hoje tanta corrupção, os homens pensando em si mesmos, sem ter amor ao próximo, sem pensar primeiramente no Senhor, nas coisas de Deus. Ó Senhor Jesus, aí ele diz assim, se você quer ser útil na edificação da igreja, precisa cogitar das coisas de Deus. Então, eu e vocês sabemos que somos preciosos sim para o Senhor. Agora, é preciso, amados irmãos e amadas irmãs que estão me ouvindo nesta manhã, cogitar as coisas de Deus. Ó Senhor Jesus. E tem outro ponto bem interessante aqui, no 2 que ele diz. Aliás, no 4 ele diz assim, a maneira que Deus tem para lidar com o nosso ego é a cruz. O apóstolo Paulo registrou a seguinte passagem. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Está lá em Gálatas 2,19. Veja só, amados, Paulo, mesmo sendo um pecador igual a mim e a vocês que estão me ouvindo, ele tinha convicção de que, mesmo tendo pecado, mas ele vivia em Cristo. O viver dele era Cristo. Portanto, amados, esse encorajamento aqui de Gálatas 2,19 ao 20, que Paulo nos falou, através do Espírito. Amados, vamos pegar com firmeza e dizer, Senhor, me ajuda, Senhor, a estar conectado a Ti, aonde eu estiver. Amém, amados? Amém, amados? Aí ele diz, o sujeito oculto do verbo, estou é o pronome pessoal, eu, que no versículo refere-se ao ego. Ó Senhor Jesus. Aí ele diz na frente para nos encorajar, Jesus não morreu na cruz apenas para tirar o pecado do mundo, mas principalmente para crucificar o eu. Isso é maravilhoso. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, relato novamente, vamos deixar o Senhor trabalhar para que o nosso eu possa ser eliminado, mortificado. Lembre-se bem disso. Quando o nosso eu é crucificado, deixamos de viver sob sua influência. Tá vendo? Coisa maravilhosa. Isto é, quem vive em nós. Essa é a realidade do negar a vida da alma. Por isso, amados, nesta manhã, vocês todos que estão me ouvindo,
Não percam mais tempo ao se abrir ao Senhor, sempre pedindo: Senhor, me ilumina, Senhor, na sua palavra. Louvado seja Deus. E aqui ele diz o seguinte no 5: por mais que amemos o Senhor e nos esforcemos para cumprir sua vontade no plano terreno, não há como fazer, pois habita em nossa carne a lei do pecado. Não adianta eu e vocês querer se esforçar para agradar o Senhor. Nós temos que estar no Espírito. Aí ele aqui nos encoraja dizendo, e assim, ela é como a lei da gravidade, que sempre nos puxa para baixo. É verdade, nosso ego é assim. Por esse motivo, quando vivemos por nosso ego, estamos o quê? Sujeito à lei do pecado. Mas não desanime, pois quando formos regenerados, recebemos o Espírito de Deus. Não podemos desanimar, amados irmãos e amadas irmãs. Nós já fomos regenerados, aliás, e redimidos com o sangue de Cristo. Ó Senhor Jesus, todo aquele que é nascido de Deus, gente, tem seu Espírito, uma lei chamada Lei do Espírito da Vida. Creia, gente, que nós temos essa lei, o Espírito da Vida, que pode reinar dentro de nós. Essa é a lei como o impulso de um foguete, está dando esse exemplo aqui, que o faz vencer a lei da gravidade. Graças, irmãos, à lei do Espírito da Vida, podemos vencer a lei do pecado e da morte. E somos impulsionados para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã vamos ser esses impulsionados para as regiões celestiais. Ó Senhor Jesus. E lembre-se, essa, amados irmãos e amadas irmãs, é a única maneira, gente, de nos vivermos sobre a influência. É a única maneira de não vivermos sob a influência do ego e da lei do pecado e da morte. Pela lei, amados, do Espírito da vida, somos levados ao governo dos céus e assim edificaremos a igreja. Portanto, o irmão finda com a edificação da igreja. Então, amados irmãos e amadas irmãs que estão me ouvindo, esse pequeno compartilhar, creia que o nosso Senhor, ele pode eliminar esse nosso ego. É só eu e vocês tomar a cruz. Amém? Louvado seja Deus. E lembre-se, quando nós tomamos a cruz, com certeza nós estamos matando o nosso eu. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, lembre-se deste erro. Nesta manhã, Senhor, vem me reavivar. Lembre-se, aquece, Senhor, pois meu interior. Amém? Louvado seja Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, e cada um de nós, ao ler a palavra, sempre dizendo: Senhor, eis-me aqui. Use-me, Senhor. Lembre-se bem, nós precisamos a todo instante estar conectado ao nosso Senhor. Porque João diz: o mundo jaz no maligno. Amém? Jesus é o Senhor. E lembre-se, quem vai trabalhar pode ler um versículo, uma frase. Esse versículo ou essa frase pode te salvar e salvar muitas pessoas que estão pertinho de ti, seus parceiros de trabalho. Amém? Sua família. Amém? E não esqueça, ao ler esse versículo, sempre pedindo: Senhor, abra mais o meu coração para que possa entrar mais e mais a sua palavra. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa ganhar mais e mais os nossos corações. E lembrando, amados irmãos, quando Deus mandou seu filho aqui para a terra, ele não veio passear, lembre-se bem disso. Ele veio salvar os que estavam perdidos. Amém? Jesus é o Senhor. Sim.